Oi, gente, vamos seguir aí com o conteúdo de direito administrativo. Hoje eu vou tocar num ponto que eu tenho certeza que vai ter uma questão aí na sua prova, porque está compreendido dentro da previsão do edital dos concursos anteriores, que é contratos administrativos. Quando falamos em contratos administrativos, nós temos que ter em mente que esses contratos, eles são regulados basicamente em suas normas gerais pela Lei de Licitação, que é a 8.666 de 93. Só que para compreendermos esses contratos administrativos, nós temos que entendê-lo como uma das espécies de contrato da administração. Como assim, Núbia? A administração pública, ela celebra contratos administrativos, sim, mas não é a única espécie de contratos que ela celebra. Ela também celebra contratos privados. Então, eu tenho um gênero que é contrato da administração e eu tenho duas espécies de contratos da administração. Os contratos privados e outros, os contratos administrativos. Por isso, você vai colocar aí no seu material para você não se esquecer. O que é um contrato da administração? É um gênero, que significa qualquer ajuste bilateral que é feito aí pela administração pública, que é celebrado pela administração pública. Seja esse ajuste bilateral regido pelo direito público ou regido pelo direito privado. Então, eu tenho um gênero. Qualquer ajuste bilateral tratado pela administração com particulares, com suas pessoas jurídicas, com seus órgãos, isso pode ser um contrato da administração. Aí eu tenho que me perguntar, esse contrato da administração, ele está regido pelo direito privado? Há uma relação de verticalidade ou uma relação de horizontalidade entre as partes? Aí eu vou saber se é um contrato privado ou se é um contrato administrativo. Os contratos privados, a administração pública atua no mesmo nível que o particular. Portanto, a característica dos contratos da administração da espécie contratos privados é a característica da horizontalidade. É a característica da horizontalidade. Observem que nesses contratos aqui, eu tenho a ideia de que a administração pública, ela atua no mesmo nível que o particular, porque ela vai ter as mesmas garantias, as mesmas prerrogativas que o particular. Quando a administração pública, ela vai lá e loca um imóvel de um particular, esse imóvel, ele vai respeitar a legislação respectiva da 8.245 de 91, que é a lei de locação, portanto, regido pelo direito privado. Essa lei não assegura prerrogativa à administração em decorrência do particular. Ah, Núbia, mas e se cair na minha prova? Nos contratos privados pode ter alguma garantia para a administração em relação ao particular? Pode, mas não é uma característica marcante dos contratos privados, porque no contrato privado atua no mesmo nível. Se por ajuste das partes eles quiserem acordar uma garantia para a parte em detrimento da outra, tudo bem, é um acordo de vontades, mas não é uma característica do contrato. Já os contratos administrativos, a administração pública, ela atua em relação de supremacia ao particular. Há uma relação que é a característica conhecida como verticalidade. Nos contratos administrativos, eles são marcados pela verticalidade, por quê? Porque a administração pública, em regra, e essa é a natureza do contrato, ela tem prerrogativas em relação ao particular. Ela vai ter garantias que o particular não tem. Então, ela já chega com um contrato tendo prerrogativas em relação ao particular. Nossa, Núbia, sério? Por que ela tem essas prerrogativas? Porque os contratos administrativos, eles são regidos eminentemente pelo direito público. É um contrato de concessão, é um contrato de permissão, é um contrato de celebração de obras públicas. E como ele é regido eminentemente pelo direito público, o direito público assegura a administração para que ela possa fazer valer o chamado interesse público, interesse da coletividade, as famosas cláusulas exorbitantes, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Em suma, as cláusulas exorbitantes são essas garantias que colocam a administração pública em situação, em posição superior ao particular. Porque através das cláusulas exorbitantes, a administração pública ela pode fazer e ela pode impor a sua vontade em prol do particular.
Por que isso, Núbia? Por que há essa relação vertical e não horizontal? Por que não há igualdade entre as partes? Porque se a administração pública faz valer o interesse público, se ela tivesse as mesmas garantias, mesmas prerrogativas do particular, vocês compreendem que ela, em algum momento, ela não poderia impor a sua vontade em relação ao particular? Então, tem princípios que ela tem que obedecer, como, por exemplo, o princípio da continuidade, que diz que o serviço público não pode parar. Então, se o serviço público não pode parar, vem o concessionário e descumpre o contrato administrativo, ela tem o poder de fazer o quê? Uma ocupação provisória. Ela tem o poder de fazer o quê? A reversão de bens. Isso são cláusulas, isso são prerrogativas que atribuem um poder a ela que o particular não tem. Porque ela tem que fazer valer, e operar um interesse público. Então, os contratos administrativos, a despeito do contrato de direito privado, ele é regido eminentemente pelo direito público. E o direito público assegura essas garantias à administração pública. Já os contratos privados, como eu disse a vocês, eles são regidos pelo direito privado. E no direito privado vai prevalecer o quê? O equilíbrio contratual. Aqui nos contratos administrativos não há equilíbrio, a gente não está no mesmo patamar, a gente está num patamar diferenciado. A administração pública está acima de mim porque ela tem cláusulas, ela tem garantias, ela tem direitos que eu não tenho. Esses direitos e essas garantias, elas não são equiparadas aos meus direitos e garantias, como acontece no direito privado. Perfeito? Então, com base nisso, o que vai ser cobrado na sua prova é, evidentemente, os contratos administrativos. As características dele. Como que é marcado esse contrato, como que ele pode ser extinto, quais são essas cláusulas exorbitantes, e é o que a gente vai tratar agora. Primeira característica dos contratos administrativos é o formalismo moderado. O que é um formalismo moderado? Veja que o contrato administrativo, ele é regra. O contrato administrativo é regra. Núbia, como assim o contrato administrativo é regra? Quando a administração pública ela quer fazer a compra, a contratação de um serviço ou de uma obra, ela precisa licitar. Não precisa licitar? Então, vocês que já viram, já assistiram a aula de licitações, nós já discutimos isso. Há uma prerrogativa de que a administração pública ela não precisa licitar, mas a própria lei ressalva essas situações. Então, veja, o formalismo ele é moderado porque exige-se a licitação. Mas a própria lei da licitação diz em que situações essa licitação não será necessária para celebrar um contrato administrativo. Então, regra, você quer um contrato administrativo? Tem que licitar. Exceção, trazida na própria lei. Você vai fazer um contrato administrativo e não precisa licitar. Em que situações? Inexigibilidade, dispensa de licitação. Então, por isso, moderado, porque a lei prevê que para celebrar um contrato administrativo tem formalidades a serem cumpridas, tem um passo a passo a ser cumprido, mas a própria lei relativiza e fala, olha, esse formalismo ele não é absoluto, ele não é intocável. Eu vou relativizar esse formalismo para flexibilizar essas relações. Então, em alguns casos, ela vem e dispensa e inexige a realização de licitação. Mas se você for, por exemplo, lá no artigo 62, parágrafo 1º, nós vamos ver que a realização de licitação ela vai anteceder os contratos administrativos. Essa é a regra. E a exceção? Nos casos em que eu tenho um contrato administrativo, pela chamada contratação direta. Eu posso ter uma contratação direta, que são os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, nós temos aqui a exceção e nós temos aqui a licitação, que é a regra. Núbia, me dá um outro exemplo desse formalismo moderado? Sim, eu tenho aí o artigo 60, parágrafo único. Todos esses dispositivos, senhores, da Lei de Licitação, 8.666 de 93. O artigo 60, parágrafo único, ele diz o seguinte, olha, os contratos administrativos, eles serão escritos. Então, todo contrato administrativo, regra, ele tem que ser escrito. Mas o artigo 60, parágrafo único, ele diz o seguinte, olha, ele vai poder ser verbal quando?
quando for a chamada pequena monta mais o chamado pronto pagamento. Vou explicar para vocês. O contrato é escrito, não é? Só que se eu vou fazer uma compra chamada de pequena monta e de pronto pagamento, esse contrato ele pode ser verbal. Nube, então o que é uma pequena monta? A pequena monta, ele é trazido aí para você pela legislação, e isso pode ser cobrado, através de quê? Pequena monta é aquilo que fica até 5% da modalidade convite. Até 5% da modalidade convite. Então, se fica até 5% da modalidade convite e segue o imediato pagamento, eu posso fazer um contrato verbal, sem ser escrito. Vocês sabem que o decreto 9412 de 2018, ele alterou os valores da licitação, não é verdade? Então, para compras, obras e serviços que não de engenharia, qual que é o valor atual da modalidade convite? 176 mil. Se é 5% de 176 mil, eu tenho que, se minha compra ela ficar até o valor de R$ 8.800, eu tenho a chamada pequena monta, ou o chamado que você vai ter aí, compras de pequena monta ou de pronto pagamento. Então, vejam que os requisitos, eles são cumulativos. Eu tenho que comprar um bem que é até R$ 8.800 e seguir o pronto pagamento, o imediato pagamento. Nessa situação, o contrato pode ser verbal. Então, vejam que há um formalismo moderado. Formalismo escrito, moderado, pode ser verbal nessas situações. Outro exemplo dessa característica do formalismo moderado. Uma outra característica é o chamado prazo determinado. Prazo determinado. Nube, os contratos administrativos, eles têm prazo determinado? Sim, tem prazo determinado. Aonde que está isso? Está no artigo 57, parágrafo 3º da Lei de Licitação, dizendo que os contratos administrativos, eles serão a prazo determinado. Ou seja, tem que ter prazo. Tem que ter prazo. Ok? Porque o parágrafo 3º fala, é vedado o contrato administrativo a prazo indeterminado. Qual que é o prazo, Núbia? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 2 meses, pode ser 50 anos, mas tem que ter um prazo. Tudo bem que em alguns contratos específicos há uma limitação de prazo. A gente vai estudar, por exemplo, as PPPs e a PPP, que é a parceria público-privada, que é um tipo de contrato administrativo, eu não posso celebrar contratos por mais de 35 anos. Não posso. Então, vejam que é um prazo determinado e é limitado pela lei. Já a concessão comum, nós vamos ver, ela não tem um prazo limite. Pode ser qualquer prazo, que pode ser 5, 10, 20. Agora, observem só essa informação. Esse prazo determinado, eles têm que estar de acordo com a chamada dotação orçamentária. Dotação orçamentária. Perfeito? Então, tem que estar de acordo com a dotação orçamentária. Núbia, se é essa conotação de que esse prazo ele vai ser determinado, existem algumas situações, então, em que esse contrato pode ser feito sem prazo? A prazo indeterminado? Não, porque a regra é essa. Mas você não falou que o formalismo ele era moderado? Ele é moderado no sentido de determinar o limite de prazo que for conveniente a cada tipo de contrato. Aí nós teremos essas modalidades de prazos diferenciados. Nós vamos ver daqui a pouco que alguns tipos de contrato vão ter um prazo de 1 ano, 48 meses. Então, a lei flexibiliza esse prazo de acordo com o serviço a ser prestado. Tem serviço que eu vou precisar mais tempo, tem serviço que eu vou precisar menos tempo. Perfeito? Outra característica dos contratos administrativos é a bilateralidade.
A bilateralidade, gente, é muito simples, vocês já sabem essa noção lá do direito de contratos. A bilateralidade é quando eu pressuponho que haja manifestação de pelo menos duas partes. A bilateralidade tem que ter a manifestação de pelo menos duas partes. Eu preciso ter a administração e eu preciso ter uma outra pessoa, que pode ser um particular, que pode ser um próprio ente da administração pública indireta, pode ser um órgão público através de um contrato de gestão. Então, vejam que aqui eu preciso ter pelo menos duas partes. Eu preciso ter pelo menos duas vontades. Núbia, vai ter que ser sempre paritário esse contrato? Vai ter que ter sempre obrigações recíprocas? Em regra, vai ter que ter obrigações recíprocas, mas nós vimos que no contrato administrativo, nem sempre a minha prestação corresponde a um dever da outra parte, porque a administração pública ela tem prerrogativas que o particular não tem. Perfeito? Além disso, o contrato administrativo ele é comutativo. O que é a comutatividade? Significa que os contratantes, eles já conhecem as obrigações. Os contratantes já conhecem as obrigações. Elas são previamente estipuladas. As obrigações são previamente estipuladas. Senhores, a comutatividade é o contrário de aleatoriedade. O que é um contrato aleatório? É aquele contrato onde eu não sei quais serão as minhas obrigações. Alea significa um evento futuro, imprevisível. O contrato comutativo é aquele que, quando eu o celebro, eu já sei exatamente quais serão os meus deveres e os meus direitos. Núbia, pode ser que esses deveres e esses direitos, eles se agravem ao longo do contrato? Pode ser que eles se alterem ao longo do contrato? Pode ser. Mas se eles se agravarem, nós vamos ver que a parte tem uma garantia que se chama manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Porque se as situações alteraram, se as minhas obrigações elas ficaram muito maiores, se os encargos desse contrato estão muito maiores do que o previsto, eu tenho o direito de rever este contrato. Então vejam que a comutatividade diz: o que foi acordado tem que ser cumprido. Se esse acordado ele modificar-se com o passar do tempo do contrato, e isso onerar demasiadamente uma das partes, essa parte tem direito à revisão do contrato. Se o contrato administrativo fosse aleatório, qualquer situação que majorasse esse contrato para uma das partes, eu não poderia rever este contrato, porque ele estava sob uma condição futura, uma condição imprevisível. Então, a justificativa de poder rever um contrato administrativo é pela comutatividade, porque quando eu celebro, eu já sei das minhas obrigações, dos limites dela, já sei dos meus direitos e dos meus deveres. Se alguma coisa mudar que desequilibrar a condição econômica do contrato, eu tenho direito à revisão contratual. Por que eu falo quebra econômica? Porque de direito já é uma quebra mesmo, não é? A administração já não tem mais direito que vocês, mas ela tendo mais direito que o particular. Se essa relação tornar muito onerosa para o particular, porque mudou as condições do que foi pactuado, aí observem só que eu tenho direito a rever este contrato. Não porque a mera existência de uma relação superior da administração, mas porque já existia essa relação superior, mas alteraram as condições pactuadas. Perfeito? Então, a comutatividade, ela então diz que os contratos administrativos, eles devem obedecer ao que foi acordado, ou seja, manter as condições efetivas da proposta. Eu tenho que manter as condições da proposta. E isso é trazido lá no artigo 37, no inciso 21 da Constituição Federal. Ok? Núbia, outra característica, personalíssimo. O que é o contrato administrativo ser personalíssimo, ou chamado intuito personae, ou chamado intuito personae. O que é um contrato administrativo intuito personae?
Significa que quando a administração pública celebra o contrato, ele celebra com as partes. Não é permitido que esse contratado, sem que haja um conhecimento da administração pública, ele pegue esse contrato e passe para uma outra pessoa. Quando eu venço uma licitação, há um caráter personalíssimo. Aquela empresa deve prestar o serviço. Aquela empresa, com as suas condições pessoais, com os seus requisitos, é que venceram uma licitação. Então, ela que terá que executar esse contrato. No contrato personalíssimo, eu quero que vocês anotem, é importante observar o quê? É importante observar que o contrato é celebrado e se ele não for executado, se não for executado, deixa eu apagar aqui. Se não for executado por aquele que venceu a licitação, se não for executado por aquele que venceu a licitação, nós temos uma violação a essa característica do intuito personae, porque eu vou ferir a uma violação aos princípios da impessoalidade e aos princípios da moralidade. Ô, Núbia, mas permite-se em algum momento a alteração subjetiva do contrato? E o que é alteração subjetiva do contrato? Não tem nenhuma exceção. Eu ganhei a licitação, eu não posso me fazer substituir por uma outra pessoa, que sempre vai haver a violação do princípio da impessoalidade e da moralidade? A resposta é não. Existe a possibilidade do que nós chamamos de subcontratar. Existe a possibilidade da chamada subcontratação. E o que é a subcontratação? A subcontratação é eu poder fazer uma alteração subjetiva no contrato. E isso está previsto no artigo 7.2 a 7.8, inciso 6, aí da lei de licitação. Núbia, não entendi. A subcontratação é o quê? É aquela que permite a alteração subjetiva no contrato. Ou seja, vou mudar a parte que venceu a licitação, chamada subcontratação parcial. Ô, Núbia, então eu posso vir vencer a licitação, contratar uma outra empresa para executar um serviço que eu ganhei no meu lugar? Pode, em caráter excepcional. É o que está previsto no artigo 7.2 e 7.8, inciso 6º, aí da lei de licitação. Mas desde que presentes dois requisitos. Quais são os dois requisitos? Desde que previsto no edital e desde que previsto no contrato. Desde que previsto no edital e desde que previsto no contrato. E ainda tem um requisito posterior, que é a chamada anuência da administração pública. Pode deixar na tela. Núbia, então é possível a subcontratação, porque você disse que uma característica do contrato é que ele é personalíssimo. Se ele é personalíssimo, só eu posso executar. Mas tem alguma situação em que vai haver a subcontratação? Que eu ganhei a licitação, eu, Núbia, mas eu vou contratar a empresa do Marcos para executar o serviço para mim? Existe. A chamada alteração subjetiva do contrato. Mas desde que presentes dois requisitos. Um está no artigo 7.2 e o outro está no artigo 7.8. Previsão no edital, no contrato, e a anuência prévia da administração pública também expressa no artigo 7.8. Então, Núbia, são dois requisitos. Sim, dois requisitos prévios e um requisito póstumo. Você vai anotar no seu caderno de canetinha furta-cor de brocal. Para haver a subconcessão de um contrato administrativo, eu preciso da previsão no edital. O edital prevê essa possibilidade. Ao celebrar o contrato também prevê que eu posso subconceder, subpermitir, subcontratar.
Vejam que são prévios, tá vendo? Antes de eu fazer. Aí, o edital, o contrato, assinei. Quando eu for fazer a subcontratação, ainda tem um requisito, que é o chamado póstumo, depois que eu já celebrei o contrato, que é eu ir para a administração e falar, e aí, administração, está previsto no edital, está previsto no contrato. Você concorda de eu fazer a subcontratação? Ela tem que dar anuência, porque se ela não dá anuência para que você subcontrate, ainda que previsto no edital ou no contrato, isso é uma causa de extinção do contrato administrativo. A administração pode declarar que o contrato foi extinto por sua culpa, porque você não comunicou da subconcessão, porque você fez uma subcontratação que violou o princípio da impessoalidade e da moralidade. Mas eu não entendi, não? Se está previsto no edital, está previsto no contrato, por que a administração pública tem que concordar? Nós vamos aprender na aula de serviços públicos que quando a administração pública ela faz uma concessão, por exemplo, o concessionário ele vai responder por sua conta e risco. Então, se ele causar um dano a terceiro, quem que responde? Ele, patrimônio dele. Mas esgotou o patrimônio do concessionário, ele não tem mais nada, quebrou, faliu, essa responsabilidade recai em caráter subsidiário em quem? Na administração. Então, eu pergunto para você, é importante para a administração pública saber se a pessoa que presta o contrato tem condições econômicas de suportar uma ação de indenização? Sim, porque senão vai recair sobre ela. Então, pode ser que eu pegue uma empresa que não tenha a menor condição econômica de cumprir o contrato e que, se gerar algum dano, não vai ter condição de responder. E a administração pública terá que responder. Então, ainda que previsto no edital, ainda que previsto no contrato, a administração tem que avaliar se aquela empresa realmente reúne os requisitos para te substituir naquele contrato. Porque se tiver previsto no edital, se tiver previsto no contrato, mas ela não aceitar, não acontece a subcontratação. O mero fato de estar previsto no edital e no contrato não lhe dá direito a fazer a subcontratação, porque ainda tem um outro requisito, e eles são cumulativos, que é a anuência prévia do poder concedente. Fechou? Então, estão aí os requisitos. Além disso, outra característica desse contrato administrativo é o desequilíbrio, a chamada instabilidade. Gente, isso não é novidade. Por que há um desequilíbrio? Porque a relação, ela é o quê? Vertical. Sendo a relação vertical, um sempre vai estar acima e o outro vai estar abaixo. Acima está a administração e abaixo está o particular, por exemplo. A administração tem prerrogativas e essas prerrogativas, elas nem sempre correspondem a um direito do particular. Essas prerrogativas, elas impõem a vontade da administração pública em relação ao particular. Além disso, outra característica deste contrato administrativo é a possibilidade de exigência de garantia. E isso está previsto lá no artigo 56, caput e parágrafo 1º e 5º da Lei de Licitação, pessoal. O poder público, quando ele faz um edital para realizar um contrato administrativo, ele pode exigir do concessionário, do permissionário, da pessoa que vai executar uma obra pública, uma garantia de execução do serviço? Claro. Pelo motivo que eu falei para vocês. Eu quero que você me prove que você tem condição de executar a obra até o final. Porque pode ser que você não tenha condição e deixe a obra parada e eu tenho que acabar. Ou então que você provoque um dano e não tenha dinheiro para suportar esse dano. Entenderam? Então, essa exigência de garantia, ela vai assegurar o quê? Uma maior segurança para a administração. Porque caso ela venha responder, ela pode vir e executar a garantia dada pelo particular. Essa garantia, ela pode ser caução. Essa garantia, ela pode ser dinheiro. Essa garantia, ela pode ser, gente, uma fiança. E aí, para finalizar esse bloco, eu quero que vocês pensem o seguinte. Nube, qual que é o valor dessa garantia? A administração pública que decide o valor? Não.
O artigo 56, caput, parágrafo 1º e 5º, vai limitar esse valor. E ele fala o seguinte, olha, a administração pública, ela vai poder exigir garantia que não pode ser superior a 5% do valor do contrato. O valor do contrato é de 10 bilhões, 5% de 10 bilhões. 10 milhões, 5% de 10 milhões é o limite máximo. Pode ser 2%? Pode. Pode ser 1%? Pode. Núbia, sempre vai ser 5%? Esse é o limite máximo para os contratos administrativos que não são de grande vulto. Agora, a lei diz, se o contrato ele for de grande vulto, se envolver complexidade técnica, se for um contrato complexo, se envolver riscos, esse montante pode chegar a 10%. Só que isso tem que ser motivado. Então, venha para mim. Núbia, a administração pública pode exigir garantia? Pode, não superior a 5%. Mas se o contrato ele for de grande vulto, a prova vai te falar grande vulto. Ou então se envolver riscos, ou se tiver alguma complexidade técnica, pode exigir além de 5%? Pode, mas tem que justificar essa complexidade, tem que justificar que é de grande vulto. Aí pode chegar a 10%. Encerramos esse primeiro bloco com essas características dos contratos administrativos. Vamos, então, para a característica mais importante do contrato administrativo, que são as cláusulas exorbitantes. O que são as cláusulas exorbitantes? Elas são garantias, são vantagens que são conferidas à administração pública em detrimento do particular. Vantagens que a administração tem no contrato que o particular não tem. Núbia, onde que estão essas cláusulas exorbitantes? Elas estão no artigo 58 da Lei de Licitação. Lá no artigo 58 da Lei de Licitação, ele tem 5 incisos. E cada um dos incisos vai trazer as 5 cláusulas exorbitantes. Então, vejam que são 5 cláusulas exorbitantes que a administração pública tem em detrimento de quem? Do particular. Então, a administração tem, o particular não tem. As cláusulas exorbitantes são prerrogativas da administração. Núbia, quais são essas cláusulas exorbitantes? A administração pública tem o poder de modificar unilateralmente o contrato, rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar, aplicar a sanção e ainda ocupar provisoriamente bens. Essas são as 5 cláusulas exorbitantes. Querem ver? Artigo 58 aí da Lei de Licitação para a gente conferir juntos a previsão dessas cláusulas exorbitantes. O regime jurídico dos contratos administrativos confere, observe só, à administração a prerrogativa de, então vejam que é só para a administração, não é para o particular. Modificação unilateral, rescisão unilateral, fiscalização do contrato, aplicação de sanções e a ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços. Então, essas são as 5 cláusulas exorbitantes. Núbia, quando você fala de cláusula exorbitante, a primeira delas é a alteração unilateral do contrato. Se é unilateral, senhores, vocês entendem que se é uma prerrogativa da administração, significa que a administração pública vai alterar o contrato sem o conhecimento, sem o consentimento do particular. Ele não precisa da anuência do contratado. Núbia, mas essa alteração, ela vai atingir o quê? Essa alteração, ela vai ser quantitativa, ou ela vai ser qualitativa. Na quantitativa, eu posso aumentar ou eu posso reduzir. Na qualitativa, que vem de qualidade, pode ser uma qualidade superior e eu agora peço uma qualidade inferior. Exemplo, eram 100 computadores, aí agora eu quero 120. Ah, não, eram 120 computadores, agora eu quero 30. Superior, eu quero um produto feijão do tipo A.
Ah, não, a administração pública resolveu e agora ela quer do tipo C, que é mais barato. Então, vejam que essa alteração unilateral, ela pode atingir, senhores, tanto a quantidade quanto a qualidade. Mas é muito importante, o objeto não comporta mutação. Eu não posso alterar o objeto. Ok? A administração pública te contratou para entregar 100 computadores. Aí ela muda de ideia e fala assim, quer saber? Eu não quero computador mais não. Asfalta as ruas para mim? Não tem como, até porque são nichos de mercado totalmente diferentes. Então, o objeto ele não comporta essa alteração unilateral. Aí você vai me perguntar, Núbia, alteração unilateral eu entendi, quantidade ou qualidade. Em qualquer limite, a administração pública pode falar comigo assim, olha, eu vou contratar a entrega de 200 computadores. Aí chega no momento lá que ela fala, não quero 200 mais, não quero só um. E aí, eu fiz uma expectativa, eu criei uma expectativa. Tem um limite que a administração pública pode alterar unilateralmente esse contrato? Tem. E quais são os limites que a administração pública pode alterar unilateralmente? Os limites estão no artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitação. Os limites estão no artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitação. Então, vejam que aqui, nesses limites, eu vou colocar o quê? Primeiro, eu tenho que saber quais são os serviços que serão executados. Querem ver? 65. 65 vai estar lá, olha. Nos contratos regidos por essa lei, poderão ser alterados com a devida justificativa, unilateralmente pela administração, tá vendo? Aí vem o parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que fizerem nas obras, serviços e compras até 25%. E se for reforma? Se for reforma, eu tenho até 50% para os seus acréscimos. Quer dizer que se reforma for acréscimo, vai ser 50%, mas se for supressão, vai ser 25%. Então, vamos anotar esses limites aqui para você não errar? Vamos lá, então. Aí eu tenho duas divisões. É o que você vai colocar aí no seu material. Se for compras, obras ou serviços. Ou se for reforma. Compras, obras ou serviços. Ou então, se for reforma. Compras, obras ou serviços, lembra que eu tenho uma alteração qualitativa ou quantitativa para mais ou para menos. Então, pode ser acréscimo ou pode ser supressão. Aqui também, na reforma, acréscimo ou supressão, que é o mesmo que decréscimo. Nas compras, obras e serviços, tanto acréscimo quanto supressão tem que respeitar o limite de até 25% se for feito o quê? Unilateral. E na reforma, o acréscimo vai ser de até 50%. E a supressão continua o limite lá de cima, até 25%. Deixa na tela. Então, Núbia, se eu tenho isso, veja que é importante que as cobras é ótimo. As provas volta e meia cobram isso. Óbvio que se houver um acréscimo de 50%, o contratado ele vai receber o acréscimo. Receber a diferença. Ah, Núbia, mas e se houver uma redução? Significa, então, que a administração pública tem direito a abater o preço. Ok? Tem direito a abater o preço. Então, isso aqui é o limite tolerável. Quando eu celebro um contrato com a administração pública, eu estou ciente de que ela pode aumentar em até 25%,
Se for obras, compras e serviços, e reduzir também. E se for uma reforma, ela pode aumentar o objeto da reforma em até 50%. Então, tem que ter maquinário disponível para isso, servidores para isso, para eu não ser pego de surpresa. Porque a alteração unilateral, ela pode acontecer. E eu não posso falar, ah, não, você aumentou o objeto da reforma, eu não vou executar não, porque está descumprindo o contrato. Você não pode fazer isso, porque está dentro do limite que a lei permite que ela faça o quê? Majore ou que ela reduza. Aí vem as questões. Núbia, então, essa alteração unilateral está compreendido. Mas e no caso, perdão, se for uma alteração unilateral fora dos limites previstos? Vamos imaginar que a administração pública, ela quer, numa compra, obras ou serviços, aumentar 30%. Ela pode? Aí você vai anotar o artigo 65, parágrafo 2º da Lei de Licitação. Esses limites, eles são diferentes se houver um acordo. Então, percebam que não é unilateral mais, mas há um acordo. Um acordo entre quem? A administração pública e o particular que está executando aquele serviço, aquela obra. Artigo 65, parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder aos limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes do acordo celebrados entre os contratantes. Olha que legal, que questão massa de prova essa aqui. Núbia, se houver acordo, eu posso ter uma supressão maior do que 25%, porque toda supressão é 25%, olha aqui, ó. Eu posso ter uma supressão maior do que 25%? Quando eu falo 25%, gente, é do valor do contrato. Posso ter? Posso, se houver um acordo. Vamos imaginar que a administração pública quer reduzir o contrato administrativo, porque ela está com um problema de caixa, e ela quer reduzir esse contrato em 70%. Ela pode? Se houver acordo entre as partes, pode. Então, ela pode buscar o acordo do contratado, o contratado aceita a supressão e pronto. Óbvio que ele não vai receber, vai ter uma redução no recebimento de 70%, mas ele aceita. Para ele é melhor reduzir 70% do que ele perder o contrato administrativo. Compreenderam? Agora, Núbia, então, tanto na reforma quanto nas compras, obras ou serviços, pode haver um aumento da supressão além do limite de 25%, se houver acordo entre as partes? Sim. Tanto na compra, obra ou serviço, quanto na reforma. Pode ser 80%, se houver um acordo entre as partes. 90%, 60%, não tem limite. Agora, e o acréscimo? Será que no acréscimo também tem essa possibilidade? Será que é possível eu acrescer o valor? Tanto na reforma, além de 50%, quanto nas compras, obras ou serviços, além do 25%, no acréscimo não é possível pelo acordo das partes. Por que não é possível? Para evitar fraude à licitação. Porque senão seria muito simples. Eu licitava para adquirir um computador, chegava lá, meu amigo, né, amigo de infância, falava assim, não, falei que era um computador só para ninguém participar. Na verdade, eu quero 3.000 computadores. Isso seria uma forma de violar, de burlar o procedimento licitatório. Por isso que a lei, se vocês observarem, no artigo 65, parágrafo 2º, ele coloca as supressões resultantes de acordo. Quer dizer que os acréscimos, eles nunca poderão exceder aos limites previstos. E quais são os limites previstos para acréscimo? Reforma 50%, compras, obras e serviços 25%. Então, muita atenção para isso. A alteração, se ela for por acordo, só a supressão pode ser além do limite previsto em lei. O acréscimo não é possível a majoração. Perfeito? Segunda cláusula exorbitante, rescisão unilateral. A administração pública pode rescindir o contrato unilateralmente, Núbia? Pode. Cláusula exorbitante, não é isso? Prerrogativa da administração? Então, ela pode rescindir unilateralmente o contrato. E quais são as hipóteses de rescisão unilateral desse contrato? Aí eu chamo a atenção de vocês para o artigo
78 da Lei de Licitação. O artigo 78 da Lei de Licitação é dividido em 3 grupos, tá? Quando vocês pegarem o artigo 78, que a gente vai pegar aqui só para você visualizar, você vai ver que tem vários incisos. Constitui motivo para a rescisão do contrato. Aí eu tenho do inciso 1 até o inciso 18 e parágrafo único. Então, eu tenho 18 incisos que são motivos para a rescisão do contrato. A prova vai cobrar de você, esses 18 incisos, vai cobrar a compreensão de quê? Que é dividido em 3 grupos, esses incisos. Os primeiros incisos são divididos onde há hipótese de culpa do particular. Deixa eu apagar aqui. Onde há hipótese de culpa do particular. No B, quais são os incisos onde a administração vai rescindir unilateralmente o contrato por culpa do particular? São os incisos, você vai marcar aí no seu vadimeco, 1, 11 e o inciso 18. Esses incisos são por culpa do particular. Então, a administração pública vai lá e faz o quê? A rescisão unilateral, no âmbito administrativo mesmo. A letra B, ou o outro nicho, esses incisos, rescisão do contrato sem culpa de ninguém. Sem culpa das partes. Quem deu causa à rescisão desse contrato? Ninguém. Nem a administração pública e nem o particular. Quais são essas situações? Apenas um único inciso, que é o inciso 17. O inciso 17. Nesse inciso 17, veja que aqui ninguém deu causa. Não é por culpa de ninguém, mas ainda assim a administração pública pode vir e rescindir o contrato. Um exemplo disso, uma encampação. A administração pública não quer mais, não é mais interesse da administração, e ela vem e faz o quê? A rescisão do contrato. E o terceiro nicho é quando é por culpa da administração pública. Culpa da administração. Quais são as situações em que há culpa da administração? Inciso 12 e inciso 16. Inciso 12 a 16. Aqui em cima, gente, é inciso 1 a 11. Perdão, coloquei vírgula, mas é 1A. Inciso 1 a 11 é por culpa do particular. 1 a 11 e 18, sem culpa das partes. Inciso 17, por culpa da administração. 12 a 16. Quando é por culpa da administração, querem um conselho de tia Núbia? É aqui que está a maior parte das questões. Sabe por quê? Porque o particular, ele não pode rescindir unilateralmente. Rescindir unilateralmente é uma prerrogativa de quem? Da administração pública. Não é cláusula exorbitante? Então, só ela pode rescindir unilateralmente. Mas, Núbia, a administração pública deu causa, a culpa é dela. Eu, particular, posso rescindir unilateralmente? Não vou mais, não vou executar o serviço? Não, é isso que vai cair na sua prova. Ainda que haja culpa da administração, como, por exemplo, não pagamento, a administração pública não está me repassando os valores do contrato. É culpa dela. Eu vou pedir a rescisão do contrato, mas eu tenho que fazer o pedido de rescisão pela via administrativa ou pela via judicial. Não cabe rescisão unilateral por parte do particular. Por que não cabe? Porque a cláusula exorbitante não é prerrogativa do particular. Exemplo disso nós vamos ver quando a administração pública está inadimplente por mais de 90 dias, o particular, isso é uma causa de rescisão do contrato pelo particular? Sim. Mas ela tem que fazer o quê? Propor, notificar a administração pública, propor uma ação judicial ou então interpor uma notificação administrativa, para que ela possa, então, ficar livre daquele contrato administrativo. Ela não pode simplesmente largar o contrato administrativo. Já no inciso 1, na hipótese 1, pode colocar na tela, e na hipótese 2, que é por culpa do particular e sem culpa das partes,
Observa só que a administração pública pode vir e fazer o quê? Rescindir unilateralmente. Porque a cláusula exorbitante é para ela. A rescisão unilateral é para a administração pública. E para o particular, a rescisão sempre vai ser bilateral. Ou por ação administrativa ou por ação judicial. Então, ele opta pela via administrativa ou pela via judicial. Perfeito? Núbia, terceira cláusula exorbitante, fiscalização. A fiscalização é simples. A administração pública, ela tem o dever, vejam que é um poder-dever, ela tem o dever de fiscalizar. Isso está presente, o modus operandi dessa fiscalização está previsto aonde? No artigo 67. E também no artigo 78, inciso 7, todos da lei de licitação. Então, vejam que é um poder-dever, porque se a administração pública ela não fiscaliza adequadamente, ela pode responder, inclusive, pelo quê, senhores? Pela omissão. Então, a administração pública pode responder, inclusive, por omissão. Só um minutinho que está passando aqui, que eu quero anotar isso para vocês. A administração pública compreende um poder-dever. Se a administração pública deixa de fiscalizar, vocês concordam comigo que ela está se omitindo? Se ela está se omitindo, isso é um abuso de direito. É um abuso de poder, como a OAB adora chamar, concurso para delegado de polícia adora de chamar, concurso para analista adora de chamar. Então, vejam que é o chamado abuso de poder. Então, gente, muita atenção. Fiscalizar. A fiscalização, a administração tem que fiscalizar ou ela opta por fiscalizar? É um poder-dever. Se ela se omite no dever de fiscalizar, ela pode responder por omissão, porque isso é um abuso de poder. E a última cláusula exorbitante, que são as sanções. Onde estão as sanções? Elas estão aí descritas para você no artigo 87 da Lei de Licitação. O artigo 87 vai trazer quais são as sanções. Antes de falar das sanções, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Todas as sanções só são aplicadas depois de garantido ao particular o contraditório e a ampla defesa. Então, não errem isso na prova, pelo amor de Deus. As sanções, elas são aplicadas após a garantia do contraditório e da ampla defesa. Contraditório e da ampla defesa. Isso está preceituado no próprio artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Fechou? Então, não existe a possibilidade de aplicação de sanção ao particular sem que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Núbia, qualquer hipótese de sanção? Exatamente, qualquer hipótese de sanção. Núbia, quais são essas sanções? Vamos lá? As sanções são um mnemônicozinho para vocês guardarem. Eu gosto de colocar que é o Demas. Demas? Sim, o nosso amigo Demas. Essas são as sanções. Sério, Núbia? Então, traduz para mim quais são essas sanções. Declaração de inidoneidade. Declaração de inidoneidade. Multa. Advertência. Multa. Advertência. E suspensão do direito de participar de licitações, suspensão da participação em licitações, pelo prazo de até 2 anos. Pode deixar na tela. Eu tenho, então, o Demas. Declaração de idoneidade. Eu tenho a suspensão do direito de participar de licitações e contratar com a administração pública pelo prazo de 2 anos. Eu tenho a multa e eu tenho a advertência.
Primeira consideração que eu quero fazer para vocês. Com relação à multa. A multa é a única penalidade que pode ser aplicada cumulativamente. A multa é a única penalidade que admite cumulação com outra penalidade. Posso aplicar declaração de idoneidade e multa? Posso. Posso aplicar advertência e multa? Posso. Posso aplicar suspensão e advertência? Não. As demais espécies de sanção, elas não são cumuláveis. A multa é a única que pode cumular com qualquer uma delas. Outra observação para vocês aí, dentro dessa penalidade, porque é isso que pode ser cobrado de vocês em prova. Essa suspensão de participar de licitação, ela pode ser de até o quê? 2 anos. Perfeito, Núbia. E a declaração de idoneidade, qual que é o prazo dela? O prazo dela, gente, que vai ser aplicado, vai depender da administração pública. Perfeito? Normalmente, a idoneidade pode ser de até 5 anos, depende do prazo, depende do que foi fixado naquele ato punitivo. Agora, o importante é você saber a legitimidade. Quem pode declarar a inidoneidade? Quem pode declarar é o ministro de Estado, secretário de Estado ou secretário do município. Depende do âmbito do contrato administrativo. Âmbito federal, ministro de Estado. Âmbito estadual, secretário de Estado. Âmbito municipal, secretário municipal. O fato é que a pessoa que teve a aplicação da declaração de idoneidade, ela pode pedir a reabilitação depois de 2 anos. Então, muito cuidado. Tenho 2 anos para suspensão de participar de licitação e 2 anos para reabilitação da inidoneidade. Quer dizer, eu era inidôneo, não podia participar. Fui declarado inidôneo para celebrar contratos administrativos. Só que eu me reabilitei. E essa reabilitação ela pode acontecer depois de 2 anos da aplicação da sanção. Não significa que a declaração de idoneidade será de 2 anos. Ela pode ser de 2 anos, como pode ser de 3. A reabilitação é que pode acontecer cumprido ou depois de 2 anos de aplicada a sanção da inidoneidade de contratar com a administração pública. Núbia, onde que está isso da reabilitação? Está no artigo 87, parágrafo 3º da Lei de Licitação. Então, para você anotar, ficou um pouquinho bagunçado, mas dá para você entender. Então, vou repetir. A multa é a única penalidade que pode ser aplicada cumulativamente. É o que fala o artigo 87, parágrafo 2º. Ele fala que a multa é a única que pode ser aplicada cumulativamente. Núbia, e a declaração de idoneidade de contratar com a administração pública? Qual que é o prazo? Depende. Mas qual que é o prazo de reabilitação? Do dia que eu aplicar, se eu cumprir 2 anos, aguardar 2 anos, eu posso me reabilitar. É claro que tem os requisitos. E essa reabilitação, de quem que é a legitimidade para conferir? Ministro de Estado, secretário de Estado e secretário de município. Perfeito? Bora lá, então. Quinta cláusula exorbitante é a ocupação provisória. O que é a ocupação provisória? A ocupação provisória, que está prevista aí no inciso 5 do artigo 58, ela pode ser aplicada a bens que podem ser móveis ou podem ser imóveis, podem ser aplicados a serviços, podem ser aplicados a pessoal. Então, eu posso ocupar provisoriamente bens, maquinários, serviços e até mão de obra. Quando que acontece a ocupação provisória? Ela acontece quando houver necessidade, de apuração administrativa. Quando houver necessidade de apuração administrativa. Para quê? Para detectar uma falha do contratado, para ver se vai rescindir o contrato. Então, vejam que ocupar provisoriamente não é uma espécie de extinção do contrato. Por quê? Porque o próprio nome já fala, eu estou ocupando provisoriamente. Vou dar um exemplo para vocês.
Determinado concessionário não está cumprindo adequadamente o serviço público. Eu notifico esse concessionário para que ele adeque o serviço às expectativas do contrato. Ele não faz nada. Aí eu simplesmente faço o quê? Concessionário, dá licença. Vou ficar aqui, vou ocupar o seu imóvel, os seus maquinários, os seus funcionários, vou trazer os meus servidores e vou prestar o serviço, enquanto você sana todas as falhas que eu apontei para você. Depois do tempo fixado, você vai voltar e vai continuar prestando o serviço. Então, observe só que a ocupação provisória é um aviso. Por que é um aviso? Porque a administração pública ela não pode deixar o serviço público parar. É o princípio da continuidade. E também o princípio da eficiência. Não é um serviço funcionando de qualquer jeito, porque o serviço tem que ter qualidade. Ele tem que ter o quê? Ele tem que atender a expectativa da população. Então, não adianta nada ter um serviço ineficiente funcionando. Então, para evitar esses serviços ineficientes, evitar a paralisação do serviço, ela toma o serviço para ela, executa como uma forma de aviso para o concessionário. Então, a ocupação provisória não é forma de extinção dos contratos administrativos. Nem pode ser, porque ela é provisória. Ela dura um determinado prazo estipulado pela administração pública. Perfeito? Volta lá. Então, essa ocupação provisória, como o próprio nome diz, você vai anotar, não é forma de extinção dos contratos administrativos. Só você lembrar que ela é provisória. A extinção do contrato, ela é definitiva. Fechou? Núbia, e aí? E aí que nós vamos, nesse terceiro e último bloco dos contratos administrativos, tratar de um assunto importantíssimo, que é a possibilidade de eu pedir revisão e reajuste num contrato administrativo, que é a chamada principal garantia que o particular tem. Porque até agora, gente, eu falei para vocês nesse bloco das garantias que a administração tem. E quais são as garantias que a administração tem? As cláusulas exorbitantes. Mas será que o particular não tem nenhuma garantia nesse contrato administrativo? Ah, Núbia, deve ter, né? Porque senão ele não faria contrato. Ele tem. E uma das principais garantias que o particular tem no contrato administrativo chama-se direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E o que é essa manutenção do equilíbrio econômico? Eu não disse a vocês que o contrato ele é comutativo? Quando eu celebro o contrato administrativo, eu, particular, já tenho ciência das minhas obrigações, dos meus deveres, da extensão dessas obrigações. Estou ciente de que pode haver alteração unilateral do contrato, que pode majorar, que pode suprimir naqueles limites legais. Eu estou ciente de tudo isso. Mas e se acontece uma situação, além disso, que vai alterar substancialmente o contrato e que vai me causar um prejuízo, vai me causar uma onerosidade no cumprimento desse contrato? Aí entra o que nós chamamos de quebra do equilíbrio econômico. Fugiu ao controle, foi um fato que não estava o quê? Na comutatividade do contrato. Esse fato não estava previsto na comutatividade do contrato e ele não é imputável ao particular. Porque se foi uma causa que o particular cassou, que ele provocou, houve a majoração do contrato porque ele pegou um empréstimo e o empréstimo era em dólar e houve a alta do dólar, enfim, isso não tem nada a ver. Mas existem situações que, independente da vontade da administração ou do particular, houve o quê? Um agravamento na situação desse contrato e o particular não vai conseguir cumprir. Então, para isso, ele tem direito à chamada manutenção do equilíbrio econômico, quando esse equilíbrio ele for quebrado. Para que haja manutenção do equilíbrio do contrato, a administração pública ela pensou em dois principais mecanismos, que são o reajuste e que são a revisão. Então, primeiro, vamos anotar alguns preceitos dessa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que vocês possam entender. O equilíbrio, ele é uma garantia do particular. Ô, Núbia, você disse que ele é uma garantia do particular. É só do particular? Não. Olha para vocês verem que interessante. A cláusula exorbitante é uma garantia apenas da administração pública.
Já a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é uma garantia que se opera tanto para a administração pública quanto para o particular. Ué, Nubio, então por que você falou que era uma garantia do particular? Ué, porque quer queira, quer não, gente. Independente se a administração pública tem direito, o particular também tem. Quando que é possível a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Quando houver uma quebra, quando houver um desequilíbrio. Núbia, esse desequilíbrio, ele é diferente da possibilidade de alteração unilateral do contrato? Sim, porque a alteração unilateral do contrato já está previsto. Eu já sabia. Então, eu já sei que pode haver uma alteração unilateral para 25%, 50%, e se houver um acordo, até mais do que isso para supressão, como nós vimos. Essa quebra, esse desequilíbrio, ele aconteceu por fatos imprevisíveis ao contrato. E esses fatos imprevisíveis, eles vão onerar demasiadamente o contrato. Se eles vão onerar o contrato, então eles quebram, eles geram um desequilíbrio. Aquela comutatividade desaparece. Então, eu tenho que restabelecer essa comutatividade. Para isso, o ordenamento prevê duas principais figuras, que é o reajuste e que é a revisão. Núbia, o reajuste, ele tem previsão em qual texto legal? E eu montei aqui um quadrinho para vocês verem a diferença. O reajuste está previsto lá no artigo 55, inciso 3, e também no artigo 40, inciso 11. Perfeito? De quê? Da lei de licitação. Qual que é a função? A função é preservar o contrato. Então, reajuste vai preservar o contrato. Revisão também visa preservar o contrato. Então, nisso eles são iguais. O reajuste visa preservar o contrato e a revisão visa preservar o contrato. Preservar o contrato em que aspecto? Mantendo aquele equilíbrio contratado. Quando que eu tenho direito ao reajuste? O reajuste se dá em razão de inflação. Inflação. O reajuste é em virtude de inflação. Por isso que eu digo que são eventos previsíveis. Eu sei que vai haver uma alta, uma mudança dos índices da inflação. Eu não posso dizer quais serão os índices, mas eu sei que vai alterar. Então, é previsível. É inevitável? É, mas é previsível. O reajuste, ele tem obrigatoriamente que estar previsto no contrato. O índice de reajuste tem que estar previsto no contrato. O índice de reajuste é qual? É o PCM? O índice de reajuste é a inflação? Qual que é o índice de reajuste que nós vamos adotar nesse contrato? É esse o índice de reajuste que vai ser aplicado. Núbio, o reajuste, ele é feito em qual período? Ele é anual. Ele é anual. Em regra, ele é anual. Posso convencionar que o reajuste era semestral? Pode, mas em regra ele é anual. Diferença, senhores, é a revisão. Quando que um contrato pode ser revisto? Para preservar o contrato, porque houve uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Mas essa revisão, observe só, ela tem fundamento no artigo 65, inciso 2, a linha D, parágrafos 5º e parágrafo 6º aí da lei de licitação. Fechou? Além disso, também no artigo 58, parágrafo 2º da lei de licitação.
Então, a previsão da revisão está nesses dispositivos que são totalmente diferentes. Núbia, se o reajuste está para inflação, quando que eu tenho direito à revisão? Quando houver eventos imprevisíveis. Olha a diferença. Imprevisíveis. Aqui é previsíveis. Esses eventos imprevisíveis não são imputados ao particular. Para que o particular tenha direito à revisão, esses eventos não podem ser imputados a ele. Porque se forem imputados a ele, é como se ele valesse da própria torpeza. Ele não pode vir e pedir a revisão do contrato. Núbia, a revisão tem que estar prevista no contrato? Ô, gente, não. Por que não tem que estar prevista no contrato? A revisão não tem que estar prevista no contrato por um simples motivo. Não são eventos imprevisíveis? Como é que eu vou prever no contrato? Então, aqui não estarão previstos no contrato. Observe só que eu não preciso escrever no contrato: haverá direito à revisão. Não, independente se o contrato diz que haverá direito à revisão ou não, eu vou ter direito à revisão se acontecer um evento imprevisível. Independente se o contrato diz que eu terei ou não. Então, joga lá na tela. Esses são as principais diferenças entre reajuste e revisão. Núbia, quantas vezes pode acontecer uma revisão? Você falou que o reajuste normalmente é anual. E a revisão? A revisão pode acontecer quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes necessárias. Núbia, eu posso ter 30 revisões do contrato? Posso. Se surgiu 30 fatos imprevisíveis, eu posso. Pois bem, quais são os requisitos para que aconteça o equilíbrio econômico-financeiro do contrato pela revisão? Vejam, reajuste, vocês entenderam. O que vai cair na sua prova? Revisão. Então, para que eu tenha direito à revisão, quais são os requisitos? Esses requisitos têm que estar na ponta da língua, senhores. Primeiro requisito, tem que haver a quebra, faltou um E, tem que haver a quebra da relação econômica. Ou seja, gente, havia uma manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e essa manutenção foi quebrada. Segundo requisito, tem que haver uma ampliação de encargos. Ampliação de encargos. Ampliação de encargos para quem? Ampliação de encargos para o particular, se é ele que está pedindo. E automaticamente, se ampliou os encargos dele, automaticamente reduziu os benefícios. Quais são os principais benefícios que interessam ao particular? Lucro. O lucro dele foi reduzido drasticamente. Terceiro, são eventos extraordinários. Senhores, também conhecido como alea extraordinária. Alea extraordinária é aquela que não é imputada ao particular. Porque eu já disse no bloco, no slide passado, se a alea ou evento ele for ordinário, quer dizer que ele foi provocado por quem? Pelo particular. Se ele foi provocado pelo particular, ele não dá direito à revisão do contrato. Só eventos ou alea extraordinária. Então, devemos desconsiderar as alheas ordinárias. O que é alea? Alea é risco. Então, o risco ordinário, aquele previsível, aquele que foi provocado pelo particular, ele tem que ser desconsiderado. Porque se ele mesmo provocou o risco, se ele mesmo agravou o risco, ele não pode se beneficiar da revisão do contrato. Ah, não, Núbia, a alea é extraordinária. O risco, ele foi realmente um evento imprevisível. Não tinha como prever e não tinha como evitar. Ah, beleza. Então, esse pode ser base para a revisão do contrato. Núbia, quais são as modalidades de revisão do contrato que podem ser cobrados de vocês?
as modalidades de revisão do contrato, vocês vão anotar aí, as principais são alea econômica. Alea econômica. E a alea administrativa. Então, vejam, alea, risco econômico, risco administrativo. A alea administrativa pode ser de duas espécies. Fato da administração e fato do príncipe. Fato da administração e fato do príncipe. Núbia, a alea econômica, o que é? A alea econômica é um evento, como o próprio nome diz, econômico, só que ele é externo ao contrato. Ele não tem nada a ver com o contrato, não tem nada a ver com a administração pública. Vejam que é uma causa econômica de grande monta, que assola tanto os contratos públicos quanto contratos privados. Então, eu tenho, por exemplo, que é a perda do valor monetário de uma moeda. Quando a alta do dólar e a queda do real, isso é uma alha econômica. Essa alha econômica atinge quais contratos? Todos, em âmbito nacional. Isso pode ser imputado a quem? À administração pública? Não, ao mercado. É uma questão o quê? Flutuante. Então, essa alha econômica é algo que é externo ao contrato, não pode ser imputado a nenhuma das partes, mas vai influenciar diretamente o contrato? Pode encarecer o contrato? Sem sombra de dúvida. Então, essa alha econômica, ela é externa ao contrato e, como eu disse, ela atinge contratos privados e contratos públicos. Perfeito, senhores? Ânimo! Ânimo! Aí vem a área administrativa, que é a que mais cai. Dentro da área administrativa, vejam que a área administrativa são eventos que são provocados pela administração pública. Eventos que são provocados pela administração pública. Perfeito? Núbia, o que diferencia o fato da administração e o fato do príncipe? O fato do príncipe, gente, ele é uma medida de ordem geral. Ele é uma medida geral. Pensa, o príncipe, ele reina sobre todo o reino. Então, é um fato geral. Ele atinge a todos, não só o seu contrato. O fato do príncipe, se ele é um ato geral, ele é praticado pela autoridade máxima da administração. Federal, estadual, municipal. E veja que não tem ligação direta com o contrato. Então, não tem relação direta com o seu contrato. Me dá um exemplo? Dou. Vamos imaginar que a autoridade máxima federal, ela vá dar uma isenção sobre determinado imposto. Pergunto, senhores, esse imposto é sobre uma mercadoria que é objeto de vários contratos administrativos. Isso vai repercutir em quais contratos administrativos? Todos que tiverem como objeto de prestação aquele objeto, aquela matéria-prima. Compreenderam? Então, atinge todos os contratos, inclusive o seu. Repercute no seu? Repercute. Mas ela praticou aquele ato diretamente pensando no seu contrato? Não, ela não pensou no seu contrato. Ela pensou na medida, vejam que a medida é geral, a autoridade é máxima e todos os contratos que tivessem aquele fato gerador automaticamente seriam o quê? Atingidos. Já o fato da administração, esse aqui é interessante por quê? Porque aqui nós não temos um fato geral. Nós temos uma ordem cometida pela autoridade contratante. A autoridade contratante pratica um ato que ele é específico. Ou seja, ele tem ligação direta com o seu contrato. Ele tem ligação direta com o seu contrato. Deixa na tela. Vamos imaginar que eu venci a licitação, celebrei um contrato administrativo.
Ficou especificado que a administração pública liberaria a área para eu levar meu material, levar meus funcionários no dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, senhores. 12 de janeiro ficou convencionado. Só que nós estamos no dia 1º de março e a administração pública não liberou a área. Pergunto para vocês, tem quase 2 meses que eu estou com os meus funcionários recebendo sem trabalhar, maquinário alugado sem receber. Isso está onerando o meu contrato, senhores? Sem dúvida. Isso é a possibilidade da administração pública alterar unilateralmente os contratos? Não. Isso é um evento imprevisível. Foi você que causou, contratante, esse evento? Não. A administração pública que me contratou, ela não liberou. Ou seja, foi uma ação ou uma omissão que aquela autoridade que me contratou, ela deixou de praticar ou praticou, e isso está onerando o meu contrato. Olha os requisitos lá, volta lá. Houve uma quebra da relação econômica? Houve. Houve ampliação dos encargos com redução dos meus lucros? Sim. O evento, ele é extraordinário? Sem dúvida. Então, vejam que eu reúno todos os requisitos para poder ter o quê? Para poder ter a revisão do contrato. Aí vai perguntar na prova para você, isso é uma área econômica ou é uma área administrativa? Administrativa. Por fato do príncipe ou fato da administração? Fato da administração, porque não é uma norma geral, não foi autoridade máxima, foi a autoridade que te contratou e só afetou o seu contrato. Tanto é que a autoridade, ela fez outros contratos e ela já liberou os outros espaços. Os outros contratantes já estão fazendo a obra, só você que não. Então, é isso que a prova vai cobrar de vocês. Um exemplo em que ocorra uma situação de quebra desse equilíbrio econômico para você identificar se é possível ou não uma revisão e que tipo de revisão é essa. Perfeito? Bora lá, então, prosseguindo. Perguntas importantes para você aí. Se cair na prova, você vai responder, porque titia Núbia vai ter respondido para vocês. Aí vocês vão lembrar com carinho da titia Núbia, tá bom? É possível recompor o equilíbrio econômico-financeiro de contratos em razão de variações cambiais? Então, imagina só que quando eu fiz o contrato, o dólar, ele era 2/2. Agora, o dólar está 4/1. Observe só. Se o dólar está 4/1, isso houve uma variação cambial o quê? Absurda. Observe só, gente, que a resposta para a sua prova é a seguinte. Em resumo, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele não reconhece a variação cambial. Veja, o TCU não reconhece a variação cambial como requisito autônomo a permitir a revisão. Para o TCU, a mera variação cambial não autoriza a revisão do contrato. Não é um requisito autônomo que permita a revisão. Essa é a visão do TCU. Acontece que nós temos um posicionamento diferente para a sua prova. Você não vai fazer prova, se você fazer prova para o TCU, você está sabendo que o entendimento dele é esse. Mas o entendimento majoritário hoje é o seguinte, eu posso sim ter a variação cambial, esse é o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Eu posso ter a variação cambial como elemento que autorize a revisão, desde que eu tenha o requisito. E qual que é o requisito? Acarretar aumento dos custos, de modo a quebrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Núbia, pode deixar na tela. Como é que eu vou saber que vai quebrar esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato? A questão vai te falar. A questão vai te falar mero reajuste cambial, ou então que o reajuste cambial ele provocou um aumento dos custos.
e provocou a quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Dica que eu dou para vocês. A questão colocou que provocou a quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato, não é imputável ao contratado. Veja que provocou um aumento desses custos. Gente, a resposta é que autoriza sim a revisão. Porque a variação cambial não é que ele é visto como autônomo, mas ele provocou a quebra do equilíbrio econômico financeiro. Então, volta para a tela, visão do TCU e visão da doutrina e jurisprudência aí para vocês, ok? Outro ponto. Se houver a previsão de reajuste, ainda assim seria possível promover a recomposição, revisão de preços após o reajustamento? Venha cá. Como é que é essa pergunta? Essa pergunta falando o seguinte: o meu contrato, ele prevê o reajuste com base na inflação. Já houve o reajuste esse ano, ok? Então, em janeiro aconteceu um reajuste. Estou em fevereiro, aí aconteceu um fato imprevisível. Volta lá na tela. Revisão é uma coisa, reajuste é outra. Então, eu tive direito ao reajuste e aconteceu um fato. Que fato? Vamos imaginar que foi um fato do príncipe. Houve a criação de uma tributação nova e isso onerou meu contrato. Perfeito. Eu tenho direito à revisão? Gente, claro que eu tenho. Porque reajuste não tem nada a ver com revisão. São fatos o quê? Diferentes. Eu tive um reajuste, não tenho mais. Está previsto um reajuste por ano, é aquele que você tem. Revisão, quanto está previsto por ano? Não tem como, não tem previsão no contrato. Quantos acontecerem. Então, posso acumular o reajuste com várias revisões? Posso, porque o motivo, o fato gerador do reajuste é um, o fato gerador da revisão é outro. Então, a resposta aqui para essa pergunta, você vai anotar aí no seu material, é sim. Sim, por quê? Porque reajuste é em decorrência de inflação. Tem que estar previsto no contrato. E, em regra, acontece uma única vez ao ano. Já a revisão são eventos imprevisíveis. Que eventos são esses? Fato do príncipe, fato da administração, alea econômica. Não precisam estar previstos no contrato, não previsam de previsão no contrato, e podem acontecer quantas vezes forem necessárias. Fechou? Essa é a diferença. Prossigo. Núbia, e a duração do contrato? O contrato, ele foi feito para durar o quê? Qual que é a regra? 1 ano. Que é o prazo da dotação orçamentária, como eu disse a vocês. Isso está previsto lá no artigo 57 da Lei de Licitação. Ele foi feito para durar 1 ano. Só que o próprio artigo 57, ele traz as exceções. Exemplo, artigo 57, 2, que fala dos serviços públicos contínuos. Os serviços públicos contínuos, senhores, eles podem durar até 60 meses. Fornecimento de material de higiene, por exemplo, até 60 meses, podendo ter uma prorrogação excepcional, prorrogado por mais 12 meses. Olha que interessante. Isso é o formalismo moderado. Outro exemplo é o artigo 57, inciso 4, aluguel de equipamentos. Aluguel de equipamentos, qual que é o prazo, Núbia? 48 meses. Então, tá vendo? Eu tenho várias exceções. A regra é 1 ano. Vou dar um outro exemplo para vocês. Concessão. A concessão é ilimitado. Pode durar o tempo que for necessário. PPP, como eu já falei para vocês, pode durar até 35 anos. Então, gente, muita atenção. Núbia, qual prazo vai durar um contrato? Regra, 1 ano. Ele sempre tem prazo determinado? Sempre, mas não significa que é sempre 1 ano. Pode ter duração variável, mas sempre é um prazo determinado. Fechou? Núbia, os contratos podem ser prorrogados? Admite-se prorrogação do contrato? Claro, admite-se prorrogação do contrato.
Essa prorrogação do contrato, ela está prevista lá no artigo 57, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei de Licitação, ok? Vejam que para prorrogar o contrato, a administração tem que justificar. Ela tem que motivar, gente, que é a teoria dos motivos determinantes. Então, vamos pegar aqui. Ela quer prorrogar o contrato de serviços contínuos. Já durou 60 meses. Ela quer prorrogar por mais 12, porque a lei permite. Ela tem que justificar por que ela quer prorrogar? Sim. Ela tem que justificar por que ela precisa aumentar o prazo. Agora, muita atenção. Isso é lindo, já caiu em prova. A administração pública pode alterar unilateralmente o contrato. Não pode? Pode. A administração pública pode rescindir. A administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato. Não pode? Pode. Então, vamos lá. A administração pública pode alterar unilateralmente o contrato. Ela pode rescindir unilateralmente o contrato. Isso são cláusulas exorbitantes. Agora, Nubia, uma pergunta que não quer calar. Mudar o objeto, ela não pode, nós já vimos isso. Mas a administração pública pode prorrogar unilateralmente o contrato? Ela pode prorrogar unilateralmente o contrato? Gente, a resposta... Pagou. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, veja, a administração pública, ela pode alterar unilateralmente o contrato. Ela pode rescindir unilateralmente o contrato. Agora, ela pode prorrogar unilateralmente o contrato? A resposta é ecoante. Não, ela não pode. Porque a prorrogação do contrato, que tem que ser sempre motivada, não é? Para prorrogar não tem que motivar? Se eu tenho sempre que motivar, eu preciso da anuência do particular. A prorrogação do contrato, ela não é uma cláusula exorbitante, não confundam. O que é cláusula exorbitante? Alteração unilateral e rescisão unilateral. Não existe prorrogação unilateral do contrato. A prorrogação, ela tem que ser de comum acordo. Ela tem que ser o quê? Consentida pelo particular. E para finalizar, eu não poderia deixar de tratar sobre a nulidade do contrato. Para a gente encerrar esse bloco com chave de ouro, encerrando o estudo dos contratos administrativos. Dentro da nulidade do contrato, você já se perguntou o seguinte: a administração pública ela pode revogar ou anular uma licitação, não pode? Pode. A administração pública pode também declarar nulo um contrato. Vamos imaginar que o contrato é nulo. Ele devia ter sido feito da forma escrita, feito verbal, anulou o contrato. Esse efeito é ex tunc ou ex nunc? O particular que executou o serviço tem direito a receber ou não tem direito a receber? Porque, afinal de contas, ele sabia que o ato era nulo e se beneficiou dele. Questões como essa estão respondidas aí no artigo 59 da Lei de Licitação. E o artigo 59 também o informativo 259 do STJ, que os senhores vão dar uma lidinha. O que eu quero que vocês anotem com canetinha furta-cor de brocal? A nulidade não exonera a administração pública a indenizar. Quando coloca a palavra indenizar, gente, significa ressarcir, tá? É sinônimo aqui. Eu sei que não é a mesma coisa, mas na acepção do artigo é ressarcir o que o particular executou. Até o momento da declaração da nulidade. Ô, Nubia, eu não entendi. A nulidade não tem efeito ex tunc? Sim. Uma vez que o contrato é declarado nulo, ele tem efeito ex tunc. Ele retroage. Se ele retroage, significa que o contrato ele já nasceu nulo. Perfeito. Mas
eu tenho que ressarcir o particular do que ele já gastou, do que ele já executou, porque senão seria o quê? Um enriquecimento ilícito em prol da administração. E o direito administrativo não permite isso. Então, anulado o contrato, o particular terá direito a receber tudo aquilo que ele executou até o momento da anulação. Encerramos aqui, então, o estudo dos contratos administrativos.